Paz do Senhor para todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais uma manhã, onde nós estamos com muitas expectativas para tudo aquilo que o Senhor vai realizar e derramar no nosso meio. Deixa eu falar algo rapidinho para vocês. Na hora que nós estávamos cantando essa canção, Vem Jesus, que a gente falava, Vem Jesus, essa hora, eu falei assim, a tua noiva te espera, né? Eu lembrei que há um tempo atrás, eu tive uma visão muito poderosa, onde eu via realmente uma noiva com um vestido muito lindo e ela vinha andando. No momento que a noiva ela vinha andando, aparentemente, o vestido dela estava muito brilhoso e estava muito bonito. Mas tinha um problema naquele vestido. Quando ela levantava o vestido por baixo estava todo sujo. Mas por que aquele vestido estava sujo? Porque na hora que a noiva ela estava andando, o vestido estava o quê? Arrastando aonde? Estava arrastando no chão. E naquele momento eu perguntava e falava para Deus, eu falava, Deus, uma noiva tão linda, com um vestido tão brilhoso, e por baixo, o vestido sujo. E Deus ali começou a testificar no meu coração o que estava acontecendo muitas das vezes com a igreja de Cristo. Aquela aparência de vestido lindo, mas o contato com o chão estava fazendo que aquela parte de baixo, que era a parte que ninguém via, estivesse suja. Aquela parte que fica em oculta, sabe? Que ninguém vê, está por baixo do vestido. Mas quando ela levantava, aquele pedacinho estava bem sujo. E Deus começou a testificar, naquele momento no meu coração, sobre exatamente essas áreas da nossa vida que muita gente não vê. Mas a gente estava precisando consertar em Deus. A igreja de Cristo estava precisando consertar. Ontem, quando eu falei para a igreja sobre discipulado, uma das coisas que mais marcou a minha vida e marcou meu ministério foi o discipulado que nós tivemos. Eu não sei se vocês já repararam, mas vocês acham que eu tenho um jeito parecido com o da minha mãe? Não parece um pouquinho? Todo mundo fala, gente, quando você ministra, eu vejo a tua mãe ministrando. Desde nova, eu sempre falei para Deus, eu falei, Deus, eu tenho a minha mãe como um espelho. E conforme eu for crescendo, eu quero ter a mesma ousadia, a mesma intrepidez, a mesma entrega que ela tem. Eu sempre tive ela como espelho. É difícil, porque geralmente a gente tem como espelho as pessoas mais distantes, né? Caramba, fulano que está lá na televisão e tal, que está conhecido. Poxa, eu quero chegar naquele nível. Mas você querer ser igual a alguém que você fica 24 horas perto, é difícil isso acontecer, não é verdade? Mas uma das coisas, igreja, que eu posso dizer para vocês, que fez esse ministério assim, deslanchar na presença de Deus, vocês sabem que o ministério ele é reflexo da liderança. Quantos creem nisso? Vocês creem nisso? O ministério ele é reflexo da liderança. E uma das coisas que fez o ministério ele dar essa deslanchada e essa alavancada foi porque o tempo que a gente está lá em casa, que eu estou na minha casa, o tempo que as pessoas, muita gente da nossa igreja aparece lá em casa, não aparece? Mas o tempo que a gente está lá, a gente vê que a mesma pessoa que ela é no altar, ela é quando está também debaixo do altar. Tanto é que você não tem hora para fazer gabinete lá na igreja. A hora que você chega lá, você fala, pastor, eu quero falar com você, eu quero conversar. Às vezes o culto acaba, dá 11, meia-noite, e a pastora não chegou porque ela está fazendo gabinete. E é uma simplicidade, é uma pureza, e isso sempre marcou o meu coração. Eu sempre falei para Deus, Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Sendo que para eu chegar nesse nível, eu fui discipulada por quem? Por ela. E esses dias eu estava falando assim, foi hoje eu falei para a Nívia, quando eu acordei, eu falei, Nívia, minha mãe briga comigo todo dia. Falei, Nívia, o que está acontecendo? A minha mãe chama a minha atenção todo dia. Gente, vocês podem ver um ministério abençoado, um ministério que produz muito fruto, mas gente, a gente dá cada vacilo tão bobo. Mas graças a Deus a gente tem alguém para discipular a gente. Às vezes, gente, é uma coisinha que eu falo, é um jeitinho, é um olhar diferente que eu já tenho alguém que olha para mim e fala assim, epa! Eu falo, caramba, aí eu vou lá, dou aquela, mas depois eu fico. Aí quando eu vejo os frutos, eu vejo a resposta de tudo, eu vejo que tudo isso é bênção para a glória de Deus. E por que eu estou falando isso para vocês? Muitas pessoas aqui podem estar aqui, vieram com os seus ministérios, vieram com as suas lideranças.
E é importante, queridos, você acreditar que o teu ministério ele é reflexo da liderança. É importante o líder acreditar que ele não pode cobrar aquilo que ele não faz. O líder, ele precisa entender que ele não manda, ele inspira as pessoas. E ele precisa, hoje, em Deus, estar preparado para poder discipular. O líder, ele faz discípulos, mas antes disso, ele já foi discípulo. Então, assim como hoje, as pessoas conhecem a Vitória um pouco durona com o ministério, tem que ser perfeito, tem que ser, mas eu tenho alguém também que me cobra todo dia. Todo dia. E vocês precisam enxergar isso como privilégio para a vida de vocês. E eu queria agora fazer algo com vocês. Eu já falei isso em algumas igrejas que eu fui, eu queria falar isso para vocês bem rápido. Quando Jesus, ele chama e ele convoca os discípulos, naquela convocação, ele não chama os discípulos e já derrama o Espírito Santo sobre a vida deles e fala assim, ó, agora vai lá e opera maravilhas. Ele fica 3 anos caminhando com os discípulos, fazendo o quê? Tratando, moldando, discipulando. Isso é forte demais, sabe por quê? A gente sabe que o momento onde Pedro ele entendeu o chamado dele foi em que parte? Tenta lembrar comigo. Qual foi o momento que Pedro entendeu o ministério dele? Foi em que momento? Foi em qual momento? Foi no momento onde Jesus convoca ele. Ele não tinha conseguido pescar nada, não é verdade? E Jesus chega para ele e fala assim, vamos para as profundezas. Ele pega a rede dele e ele vai para a profundeza. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que a gente acha interessante? Ele joga as redes, ele não tinha conseguido pescar nada a noite inteira. Ele joga as redes e quando ele puxa, o que vem, igreja? Vem o quê? Vem muito peixe, vem muito peixe. Querido, era tanto peixe que a palavra de Deus fala que o barco quase foi o quê? Quase foi a pique. E a palavra de Deus fala que os outros barcos que estavam ao redor vieram para tentar ajudar porque era muito peixe. E olha que interessante. As redes começaram o quê? A rasgar. Mas por que a rede começou a rasgar? Porque a quantidade de peixe era tão grande e Pedro não estava preparado, ele não estava acostumado com uma pesca daquela. Ele não estava preparado, ele não estava acostumado com uma pesca daquela. Então, a rede começou a rasgar. Pedro, ele fica tão doido com aquilo. O temor no coração de Pedro é tão doido que ele se ajoelha ali diante de Jesus e ele fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus naquele momento olha para Pedro e fala assim, Pedro, não temas. Levanta-te agora, porque você será pescador de homens. E olha que interessante. Aquela rede de Pedro estava simbolizando o ministério, estava simbolizando a fé de Pedro, estava simbolizando o caráter de Pedro, porque era com aquela rede que ele ia pescar as almas. E a gente sabe que aqueles peixes estavam simbolizando o quê? As almas. E o que a gente entende? Quando Jesus morre, Pedro passa por um discipulado de 3 anos. Pedro foi aquele homem que quando Jesus falou que ia morrer, chamou Jesus no canto, falou assim, ó, você não vai morrer nada. E ele vira para Pedro e fala assim, aparta-te de mim, Satanás. Você está achando que Pedro olhou para Jesus e falou assim, eu vou sair da igreja, porque eu não gostei da forma que ele falou comigo. Eu não aceito Jesus falar comigo desse jeito. Ele é um homem cheio de amor. A palavra de Deus ela é bem clara, porque ela fala que Jesus, se você for olhar e ler ali nos evangelhos, tem evangelho que fala que Jesus, Pedro chama Jesus, mas na hora de Jesus exortar Pedro, Jesus olha para todos os discípulos e fala, aparta-te de mim, Satanás, para que os discípulos vissem aonde Pedro estava sendo exortado, para que eles entendessem que eles não deveriam cair no mesmo erro. Tem coisa que, infelizmente, querido, o teu líder vai ter que expor. Aí naquele momento, e tantos outros momentos que Pedro foi exortado, mas olha que coisa interessante. Jesus morre, os discípulos estão tristes, Pedro está um pouco triste, ele vira para os outros discípulos e fala assim, ei, eu vou lá pescar. Aí os outros discípulos olham para Pedro e falam assim, a gente vai com você. Aí eles vão lá para poder pescar. Querido, eles lançam a rede e eles não conseguiram pescar nada. Não veio nada. E de repente aparece um homem. Esse homem era quem? Era quem? Era quem? E de repente aparece um homem. E esse homem simplesmente eles não reconhecem.
Eles não reconheceram Jesus porque Jesus estava com o corpo glorificado, ele estava diferente. E aquele homem vira para Pedro e fala assim: queridos, vocês podem me dar um peixe para eu poder assar? E eles falam assim: a gente não tem peixe nenhum porque a gente não conseguiu pescar nada. Aí ele vira para eles e fala assim: faz o seguinte, lança a rede no lado direito. Queridos, eles simplesmente pegam a rede, eles lançam no lado direito. A palavra de Deus fala que eram peixes enormes, na faixa de 143 peixes, não lembro. Enormes, mas tem uma coisa que a Bíblia ressalta, que isso marca muito o meu coração. Porém, dessa vez as redes não se rasgaram. Sabe por que a rede não se rasgou? A rede simbolizava a vida de fé, a vida de separação. Sabe por que a rede não se rasgou? Porque durante 3 anos tiveram discípulos que se permitiram ser discipulados, permitiram as suas redes serem fortificadas, permitiram a sua fé ser aperfeiçoada. É por isso que agora eles entenderam: agora eu posso lançar rede, agora eu posso pregar, agora eu posso anunciar, porque eu estou com a minha fé amadurecida nele. Tem muita gente querendo dançar bonito, pregar bonito, mas quando lança a rede começa a furar. Mas sabe por que a rede começa a furar? Porque não se permite ser tratado. Quando quer ser tratado, quando o líder vem para poder te moldar, te tratar, deixa o sentimentalismo bater, qualquer coisinha quer sair da igreja, qualquer coisinha quer sair do ministério, qualquer coisinha está de cara feia. Querido, você foi feito de barro. Sabe por que você foi feito do barro? Porque Deus sabia na criação que Ele precisaria te formar de algo, que você precisaria ser moldado. E para quem não sabe, sabe de onde vem a argila? A argila vem da rocha, são pequenos fragmentos que saem da rocha e formam argila. Deus sabia que Ele precisaria te moldar. E para quem não sabe, esses pequenos fragmentos, cientificamente comprovado que esses fragmentos eles podem se transformar em rocha novamente. Sabe por que você foi feito da argila? Porque Deus sabia que você precisaria ser moldado na rocha. E essa rocha é Jesus. Querido, permita-se ser moldado, permita-se ser lapidado, permita-se ser tratado. Deus te trouxe aqui, querido, para poder fazer isso aqui com você, ó. Isso é poderoso. Tenta imaginar, a rocha é quem é rocha? Pequenos fragmentos se transformam em argila. Mas ela pode passar por um processo que ela pode se transformar em rocha de novo. Deus poderia fazer a gente de tanta coisa, mas Ele formou a gente de pequenos fragmentos da rocha, porque Ele sabia que a gente tinha que ser moldado e remoldado no caráter de Cristo, querido. Então, se você não se permitir ser moldado, querido, a coisa não vai acontecer na tua vida. Eu fico empolgado, dá vontade de ficar assim, ó, não sei explicar. Tá entendendo? É um mistério que dá assim. Aleluia!